Ricardo Almeida, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, vive uma vida de luxo e poder em São Paulo. Após uma reunião importante, seu motorista adoece e ele decide dirigir sozinho pela primeira vez em anos. Um erro no GPS o leva às periferias da Zona Sul, onde seu carro de luxo quebra em plena favela. Sem sinal no celular e completamente deslocado, Ricardo é confrontado com uma realidade que sempre ignorou. Um menino de 12 anos chamado Danilo se oferece para ajudá-lo e, através de uma simples conversa, diz algo que abala todas as certezas de Ricardo sobre sucesso, felicidade e o verdadeiro significado da vida. Essa experiência inesperada se torna o início de uma transformação profunda que mudará não apenas sua vida, mas também o destino de muitas pessoas. Ricardo Almeida segurou o volante com as duas mãos, sentindo o couro macio sob seus dedos. Fazia quanto tempo que ele não dirigia? 2 anos? Talvez 3? A sensação era estranha, quase libertadora, mas também desconfortável. Ele sempre teve motoristas, sempre teve alguém para cuidar desses detalhes enquanto revisava apresentações, atendia ligações ou simplesmente relaxava no banco de trás de seu Mercedes S-Class. Mas hoje, Silvio havia ligado pela manhã, a voz fraca, pedindo desculpas. Uma virose forte. Ricardo poderia ter cancelado o compromisso, poderia ter chamado um substituto, mas algo nele, talvez o orgulho, talvez uma vontade repentina de sentir-se no controle, o fez pegar as chaves e sair sozinho. A reunião na Zona Oeste havia sido um sucesso. Mais um contrato milionário fechado, mais uma vitória para sua empresa de software corporativo. Aos 42 anos, Ricardo tinha tudo o que sempre sonhou. Uma cobertura em Moema, uma empresa avaliada em centenas de milhões, respeito no mercado. Seu nome era sinônimo de sucesso. Ele digitou o endereço de casa no GPS do carro e saiu do estacionamento do hotel. O sol de março começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. O trânsito estava razoável para uma quinta-feira. Ricardo ligou o som, uma playlist de jazz suave e permitiu-se relaxar. Foi quando o GPS começou a agir estranhamente. Vire à direita em 200 metros, disse a voz mecânica. Ricardo franziu a testa. Aquela não era a rota usual, mas confiou no sistema. Afinal, talvez houvesse algum congestionamento mais à frente que a tecnologia estava evitando. Ele virou. Continue reto por 1 quilômetro. As ruas começaram a mudar. Os prédios comerciais deram lugar a construções mais baixas, mais antigas. A iluminação pública ficou mais esparsa. Ricardo sentiu um leve desconforto, mas continuou seguindo as instruções. O GPS sabia o que estava fazendo, não sabia? Vire à esquerda. Ele virou, e foi aí que percebeu que algo estava errado. As ruas de asfalto deram lugar a paralelepípedos irregulares. As casas agora eram pequenas, coladas umas nas outras, com grades nas janelas e roupas penduradas nas varandas. Crianças brincavam na rua, homens conversavam em esquinas. Um bar com luzes de neon piscantes anunciava cerveja gelada. Ricardo olhou para o GPS. A tela estava travada, mostrando apenas um ponto azul girando infinitamente, sem sinal. Merda, ele murmurou, sentindo o primeiro pontinho de pânico se formar no peito. Tentou fazer o carro voltar, mas as ruas eram estreitas, confusas. Uma se conectava à outra sem lógica aparente. Vielas surgiam de lugares inesperados. Ele virou à direita, depois à esquerda, tentando encontrar uma avenida principal, uma referência, qualquer coisa que o levasse de volta à civilização que conhecia. Foi quando o motor tossiu. Ricardo sentiu o carro tremer levemente. Pisou no acelerador, mas a resposta foi fraca. O motor tossiu novamente, mais forte dessa vez. As luzes do painel começaram a piscar. Não, não, não. Ele repetiu, como se as palavras pudessem impedir o inevitável. Com um último suspiro mecânico, o motor morreu. O carro desacelerou lentamente e parou bem no meio de uma rua estreita.
cercado por casas simples e olhares curiosos. Ricardo ficou sentado por um momento, as mãos ainda no volante, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele, Ricardo Almeida, CEO de uma empresa de tecnologia, estava parado com um carro de luxo quebrado no meio de uma favela da zona sul de São Paulo. Tentou ligar o carro novamente. Nada. Olhou para o celular. Uma barrinha de sinal fraca, intermitente. Tentou ligar para seu assistente. A chamada caiu. Tentou novamente. Caiu. Pessoas começaram a se aproximar. Um grupo de adolescentes parou a alguns metros de distância, apontando e rindo. Uma senhora idosa na janela de uma casa o observava com curiosidade. Um homem sem camisa, tatuagens cobrindo os braços, acendeu um cigarro e ficou olhando. Ricardo sentiu o coração acelerar. Todas as histórias que ele havia ouvido, ou melhor, que ele havia assumido como verdades, sobre esses lugares, começaram a invadir sua mente. Assaltos, sequestros, violência. Ele estava vulnerável, exposto, completamente fora de seu elemento. Pegar o celular e tentar ligar novamente não adiantaria. Sair do carro parecia arriscado. Ficar dentro parecia covarde e inútil. Ele estava preso em um dilema que jamais imaginou enfrentar. Foi quando ouviu uma batida leve na janela do passageiro. Ricardo virou a cabeça bruscamente e viu um menino. Não podia ter mais de 12 anos. Magro, pele morena, cabelo curto, usando uma camiseta surrada do Corinthians e bermuda jeans. O menino sorria, um sorriso largo e genuíno, e fazia gestos indicando para Ricardo abaixar o vidro. Por um instante, Ricardo hesitou, mas havia algo no rosto do menino, uma inocência, uma abertura que o fez apertar o botão. O vidro desceu lentamente. "Ô tio, deu ruim no carrão?" perguntou o menino, apoiando os braços na janela como se fossem velhos conhecidos. Ricardo pigarreou, tentando manter a compostura que sempre o definia em salas de reunião. Sim, o motor parou. "Não sei o que aconteceu." "Pô, que azar, né?" O menino olhou ao redor. "E o senhor tá perdido aqui, né? Eu vi que o senhor estava rodando sem rumo faz uns minutos." "Você me viu?" "Claro, tio. Eu estava jogando bola ali na quadra." O menino apontou para um pequeno campinho de terra ao lado. "Carrão desses não passa aqui todo dia, não." Todo mundo reparou. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Ele era a atração principal, o peixe fora d'água. "Olha, eu preciso sair daqui. Você conhece algum mecânico? Alguém que possa ajudar?" O menino coçou a cabeça pensativo. "Mecânico tem o Zeca, mas ele só abre de manhã. Agora já deve ter ido para casa." Ele olhou para o céu, já escurecendo. "Mas o senhor precisa tirar esse carro daqui do meio da rua. Daqui a pouco o ônibus passa e não vai conseguir subir. Eu não consigo mover o carro se o motor não ligar." Ricardo respondeu, a frustração começando a aparecer na voz. "A gente empurra, ué." O menino disse isso com uma naturalidade desconcertante. "Empurrar? É empurrar, tio. Não é pesado, não. Eu chamo a galera aqui e a gente tira do meio. Deixa ali na entrada da viela. Amanhã o senhor volta com o mecânico." Ricardo olhou ao redor. Algumas pessoas observavam, mas ninguém parecia hostil. Estavam apenas curiosas. O pânico que ele sentira minutos antes começou a dar lugar a uma confusão diferente. Aquelas pessoas não eram ameaças, eram apenas pessoas. Tá bom, ele finalmente concordou. O menino se afastou e gritou: "Ô galera, vem cá ajudar o tio aqui." O carrão enguiçou. Para surpresa de Ricardo, 7 ou 8 pessoas se aproximaram imediatamente. O homem tatuado, 2 adolescentes, um senhor de cabelos grisalhos, até um garoto que não devia ter mais de 10 anos. Todos se posicionaram ao redor do carro. "Senhor, desce e ajuda a empurrar também?" O menino perguntou sorrindo. "Quanto mais gente, mais fácil." Ricardo saiu do carro, sentindo-se ridículo em seu terno italiano de R$ 3.000. Posicionou-se ao lado do menino na traseira. "Na contagem de 3, viu, tio?" disse o menino. 1, 2, 3. E eles empurraram.
O carro começou a se mover lentamente. Ricardo empurrou com toda a força que tinha, sentindo os músculos das pernas e costas, músculos que ele mal usava, graças à academia particular e ao personal trainer, protestarem, mas o carro se movia. "Isso! Mais um pouquinho!" gritou o homem tatuado na frente, guiando o carro. Com um esforço coletivo, conseguiram tirar o Mercedes do meio da rua e posicioná-lo em uma área mais afastada, ao lado de uma viela. "Pronto!" O menino bateu palmas, suado, mas sorridente. "Agora tá safe. Ninguém vai bater. O ônibus passa." Ricardo estava ofegante, a camisa já grudada nas costas. Olhou para as pessoas ao redor. Todos sorriam, alguns já se despedindo e voltando para suas atividades. "Obrigado", ele disse, a voz ainda sem fôlego. "Sério, obrigado mesmo." "De nada, chefe", respondeu o homem tatuado, dando um tchauzinho antes de se afastar. Ricardo ficou ali, ao lado do carro, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele estava em um lugar que sempre evitara, sempre julgara à distância, e pessoas que ele nunca pararia para conhecer tinham acabado de ajudá-lo sem pedir nada em troca. O menino continuava ali, olhando para ele com aquele sorriso. "E agora, tio? O senhor vai ficar aí parado ou quer que eu te ajude com outra coisa?" Ricardo olhou para o menino. Realmente olhou, pela primeira vez. Havia uma inteligência brilhante naqueles olhos, uma vivacidade que ele raramente via até mesmo nos executivos que contratava. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Danilo." "E o seu?" "Ricardo." "Firmeza, Ricardo." Danilo estendeu a mão e Ricardo a apertou, sentindo a força surpreendente no aperto daquelas mãos pequenas e calejadas. E naquele momento, enquanto o sol terminava de se pôr sobre a favela e as luzes das casas começavam a se acender uma a uma, Ricardo Almeida não tinha ideia de que aquele encontro casual, aquele desvio inesperado em sua rota perfeita, estava prestes a mudar tudo o que ele acreditava saber sobre a vida. Ricardo olhou ao redor, tentando avaliar suas opções. O céu já estava escuro, pontilhado por algumas estrelas tímidas que conseguiam furar a poluição luminosa de São Paulo. As ruas da favela ganhavam vida noturna. Música saindo das casas, cheiro de comida sendo preparada, vozes se misturando em conversas animadas. Era um universo completamente diferente do silêncio refrigerado de sua cobertura em Moema. "O senhor tá com cara de quem não sabe o que fazer agora", comentou Danilo, encostando-se no capô do Mercedes como se fosse o carro mais ordinário do mundo. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. "É uma boa descrição da situação. O senhor mora longe daqui?" "Moema, Zona Sul, mas a outra Zona Sul." Danilo assentiu, compreendendo perfeitamente a distinção. "Pô, é longe mesmo. E não tem ninguém para buscar o senhor?" Ricardo tentou o celular novamente. O sinal continuava fraco, mas dessa vez a ligação completou. Tocou uma vez, duas, três vezes. Caixa postal. Tentou outro número. O mesmo resultado. Seu assistente, sua secretária, até seu sócio. Ninguém atendia. Era quase 8 da noite de uma quinta-feira. Provavelmente todos já estavam em jantares, compromissos, suas próprias vidas. Ele nunca havia percebido como era isolado. Tinha contatos? Sim, centenas deles. Mas pessoas que realmente se importariam se ele estivesse em apuros? Pessoas que largariam tudo para ajudá-lo? Essa lista era constrangedoramente curta. "Ninguém atende", ele admitiu guardando o celular no bolso. "Ih, rapaz." Danilo coçou a cabeça. "Bom, o senhor pode chamar um Uber, né?" "Já tentei. Nenhum motorista aceita a corrida quando vê o endereço atual." Era verdade. 3 tentativas, 3 cancelamentos imediatos. Aparentemente, até os aplicativos tinham preconceito. Danilo ficou em silêncio por um momento, olhando para os próprios pés. Então ergueu os olhos, com aquele sorriso que parecia ser sua marca registrada. "Quer entrar lá em casa? Minha mãe está fazendo janta. O senhor deve estar com fome, né? Depois a gente vê como resolve sua situação." A proposta pegou Ricardo completamente desprevenido. Entrar na casa de estranhos, em uma favela?
Tudo em seu condicionamento social e econômico gritava para recusar educadamente. Mas outra parte dele, uma parte pequena e surpreendente, estava curiosa e, admitindo para si mesmo, realmente estava com fome. Eu não quero incomodar sua família. Incomodar nada, tio. Minha mãe sempre faz comida para um batalhão e ela fica feliz quando tem visita. Vem, é ali pertinho. Antes que pudesse pensar melhor, Ricardo se viu concordando com a cabeça. Trancou o carro, embora duvidasse que as travas eletrônicas fariam muita diferença se alguém realmente quisesse roubar, e seguiu Danilo pela viela estreita. Eles subiram uma pequena ladeira, passando por casas coladas umas às outras, cada uma com sua personalidade própria. Algumas tinham pinturas coloridas, outras eram de tijolo aparente. Gatos perambulavam livremente. Crianças ainda brincavam apesar da hora, e de uma janela aberta saía o som de uma novela. Danilo parou em frente a uma casa pequena, de 2 andares, pintada de azul claro. Havia vasos com plantas na entrada e uma cortina florida na janela da sala. É aqui, entra aí, fica à vontade. Ricardo entrou atrás do menino. A sala era pequena, mas arrumada, com um sofá de 3 lugares coberto por uma manta, uma televisão antiga em cima de um rack de madeira e fotos de família nas paredes. Tinha cheiro de comida caseira e limpeza. "Mãe!" Danilo gritou. "Trouxe uma visita!" Uma mulher apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Devia ter uns 35 anos. Cabelos presos em um rabo de cavalo, rosto cansado, mas expressivo. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram levemente. "Danilo, que história é essa?" "Calma, mãe. O carro dele quebrou aqui perto. Ele está perdido e não consegue ir embora. Chamei ele para jantar com a gente enquanto resolve as coisas." "Pode, né?" A mulher olhou de Danilo para Ricardo, avaliando a situação. Então seu rosto se suavizou e ela sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seus olhos cansados. "Claro que pode. Seja bem-vindo. Eu sou a Mariana, mãe desse menino sem noção." "Ricardo", ele respondeu estendendo a mão. "E eu é que peço desculpas pela invasão. Seu filho foi muito gentil em ajudar." "Ele é assim mesmo. Não consegue ver ninguém precisando de ajuda sem meter o bedelho." Ela bagunçou o cabelo de Danilo com carinho. "Mas fico feliz que ajudou. Senta aí, fica à vontade. A janta está quase pronta." Ricardo sentou-se no sofá, sentindo-se completamente deslocado em seu terno caro, naquele ambiente simples. Danilo sentou-se ao seu lado, pegando o controle remoto. "O senhor assiste futebol?" "Não muito, para ser sincero." "Como não?" Danilo pareceu genuinamente chocado. "Mas o senhor torce para algum time, né?" "Minha família sempre foi São Paulo." "Ah, tricolor." Danilo fez uma careta. "Eu sou Corinthians de coração." "Mas tudo bem, ninguém é perfeito." Ricardo riu, uma risada real dessa vez. Havia algo refrescante na honestidade sem filtro do menino. Mariana voltou da cozinha com 2 pratos cheios: arroz, feijão, carne moída e salada. "Não é nada muito sofisticado, mas é feito com carinho", ela disse, entregando um prato para Ricardo. "Parece ótimo." "Obrigado mesmo." E estava ótimo. Enquanto comia, Ricardo percebeu que não sentia o gosto de comida caseira de verdade há anos. Suas refeições eram ou em restaurantes caros, ou preparadas pela cozinheira que ia 3 vezes por semana em sua cobertura fazer marmitas gourmet, balanceadas por sua nutricionista. Aquilo ali era diferente. Tinha gosto de lar. "Então, Ricardo." Mariana sentou-se em uma cadeira próxima, seu próprio prato nas mãos. "Você trabalha com o quê?" "Tenho uma empresa de tecnologia. Desenvolvemos software para outras empresas." "Que chique", comentou Danilo de boca cheia. "O senhor deve ser rico, né?" "Danilo!" Mariana repreendeu. "Que pergunta é essa?" "Mas, mãe, o carro que ele tá. Deve custar mais que nossa casa inteira." Mariana revirou os olhos, mas Ricardo sorriu. "Tudo bem. E sim, eu tenho uma situação financeira confortável." "O senhor gosta do que faz?" perguntou Danilo com genuína curiosidade. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ninguém perguntava isso.
Perguntavam sobre faturamento, sobre expansão, sobre números, mas se ele gostava. É interessante, desafiador, mas isso não respondeu à pergunta. Danilo insistiu. O senhor gosta? Ricardo mastigou devagar, pensando. Quando foi a última vez que ele realmente gostou de algo relacionado ao trabalho? Quando sentiu aquela empolgação, aquele fogo que tinha quando começou a empresa há 15 anos? Acho que eu costumava gostar mais. Ele respondeu, surpreso com a própria honestidade. Minha mãe trabalha muito também, disse Danilo. Ela sai às 5 da manhã e volta às 7 da noite. Mas ela sempre diz que faz porque ama a gente, eu e meu irmão. Dá um sentido, sabe? Mariana sorriu para o filho, os olhos brilhando de orgulho e emoção. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Sentido. Quando foi a última vez que ele pensou sobre o sentido do que fazia? Ele trabalhava para crescer, para acumular, para vencer. Mas para quê? Para quem? Seu irmão está aqui? Ele perguntou, querendo mudar de assunto. Está lá em cima estudando. Ele faz faculdade de noite, engenharia. É muito inteligente, Danilo disse com admiração. Eu também vou fazer faculdade. Vou ser médico. Médico? Ricardo ergueu as sobrancelhas. Eu quero ajudar as pessoas daqui. Tem muita gente que fica doente e não consegue ir no hospital porque é longe ou demora muito. Se eu for médico, posso abrir um consultório aqui e atender todo mundo. A simplicidade e a pureza daquela ambição tocaram Ricardo de uma forma que ele não esperava. Aquele menino de 12 anos, vivendo em uma favela, com todas as dificuldades que isso implicava, tinha um sonho movido por algo maior que si mesmo. É uma ambição bonita, ele disse, e realmente acreditava nisso. O senhor tem filhos? Perguntou Danilo. Não, nunca tive tempo para isso. Mas o senhor tem tempo para trabalhar. Danilo apontou com a lógica implacável das crianças. Danilo! Mariana chamou sua atenção novamente. Desculpa, Ricardo. Ele não tem filtro. Não, tudo bem. Ricardo olhou para o menino. Você tem razão. Eu tenho tempo para trabalhar. Eu escolho ter tempo para trabalhar. E o senhor é feliz? A pergunta saiu tão natural, tão inocente, mas atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder automaticamente que sim, que era feliz, que tinha tudo o que sempre quis. Mas as palavras não saíram. Porque se ele fosse realmente honesto consigo mesmo, se tirasse todas as camadas de sucesso e conquistas e números impressionantes, ele era feliz. Quando foi a última vez que acordou animado para o dia? Quando foi a última vez que riu de verdade? Não aquelas risadas sociais, de reuniões e jantares de negócios. Quando foi a última vez que se sentiu conectado a alguém, realmente conectado? Ele estava sentado em uma casa simples em uma favela, com pessoas que ele nunca teria conhecido em circunstâncias normais, e se sentia mais presente, mais vivo, do que havia se sentido em meses, talvez anos. Eu não sei. Ele finalmente respondeu. Sua voz quase um sussurro. Danilo olhou para ele com aqueles olhos inteligentes e velhos demais para sua idade. Minha professora disse uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Ela falou, a gente pode ter tudo e não ter nada, ou não ter nada e ter tudo. Eu acho que entendo agora o que ela quis dizer. Ricardo ficou em silêncio, deixando aquelas palavras ecoarem em sua mente. Um menino de 12 anos, em uma casa humilde, acabara de articular algo que seus terapeutas caros e seus coaches executivos nunca conseguiram. Se você chegou até aqui nessa história e ela tocou algo em você, me conte nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Eu adoraria saber de onde vêm as pessoas que ouvem essas histórias. Mariana se levantou, recolhendo os pratos. Vou fazer um café. Você quer, Ricardo? Quero sim, obrigado. Enquanto Mariana ia para a cozinha, Danilo se virou completamente para Ricardo no sofá. Posso te perguntar uma coisa, Ricardo? Claro. Por que o senhor trabalha tanto? Tipo, se o senhor já tem dinheiro, já tem o carro bonito, a casa grande, por que continuar? Ricardo respirou fundo. Era a pergunta mais difícil que alguém já havia feito a ele, e a mais importante. Acho que porque é o que eu sempre fiz.
É quem eu sempre fui. Eu não sei ser outra coisa. Danilo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação complexa. Meu irmão teve um professor na escola que dizia que a gente não é o que a gente faz. A gente é o que a gente escolhe fazer com o que a gente faz. Faz sentido? Fazia. Fazia mais sentido do que Ricardo gostaria de admitir. Naquele momento, sentado naquela sala simples, comendo comida caseira, conversando com um menino que deveria estar a um mundo de distância de sua realidade, Ricardo Almeida sentiu algo dentro dele começar a se mover. Uma rachadura pequena em uma fundação que ele achava sólida. E ele não tinha ideia de que aquilo era apenas o começo. O café que Mariana serviu era forte e doce, exatamente do jeito que a avó de Ricardo fazia quando ele era criança. Ele nem se lembrava mais da última vez que havia pensado na avó, nas tardes na cozinha dela, no cheiro de bolo no forno e nas histórias que ela contava. Tudo isso havia ficado para trás quando ele decidiu que seu futuro seria diferente, maior, mais importante. "O senhor está bem?" Danilo perguntou, notando que Ricardo estava perdido em pensamentos. "Sim, só lembrando de algumas coisas antigas." Nesse momento, um rapaz desceu as escadas. Devia ter uns 20 e poucos anos, magro, alto, com óculos de grau e uma mochila nas costas. Ele parou ao ver Ricardo. "Ô mãe, a gente tem visita?" "Esse é o Ricardo", Mariana explicou. "O carro dele quebrou aqui perto. Danilo trouxe ele para jantar." O rapaz cumprimentou Ricardo com um aceno de cabeça. "Eu sou o Felipe, irmão do Danilo. Prazer." "O prazer é meu. Você é o engenheiro", Danilo disse com entusiasmo. "O Ricardo tem empresa de tecnologia. Deve entender tudo de computador, igual você." Felipe sorriu, constrangido. "Eu ainda tô longe de ser engenheiro. Só no 3º semestre ainda." "Qual faculdade?" Ricardo perguntou, genuinamente curioso. "Estudo na FATEC, Engenharia da Computação. É pública e perto do meu trabalho, então dá para conciliar." "Você trabalha e estuda?" "Todo mundo aqui trabalha e estuda, ou trabalha e faz alguma coisa." Felipe respondeu com naturalidade. "Eu sou técnico de informática numa loja no centro. Saio de lá às 5, vou direto para a faculdade e volto para casa umas 11 da noite. É puxado, mas é o jeito." Ricardo ficou em silêncio. Ele conhecia jovens da idade de Felipe, estagiários em sua empresa, filhos de amigos, contatos do mercado. A maioria deles nunca havia trabalhado de verdade, viviam de mesada ou investimentos dos pais e reclamavam quando tinham que fazer um curso online. E ali estava Felipe, trabalhando 8 horas, estudando mais 4 e ainda encontrando tempo para ajudar em casa. Sem reclamar, sem se vitimizar, apenas fazendo o que precisava ser feito. "Deve ser bem desafiador", Ricardo comentou. "É, mas vale a pena." Felipe pegou uma maçã da fruteira na mesa. "Minha mãe trabalhou a vida inteira para dar oportunidade para gente. O mínimo que eu posso fazer é aproveitar." Mariana desviou o olhar, mas não antes de Ricardo ver seus olhos mareados. "Vocês vão me deixar chorosa", ela disse, fingindo irritação. "Felipe, vai estudar. Você tem prova amanhã." "Verdade. Foi um prazer, Ricardo." Ele acenou e subiu novamente as escadas. Danilo se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. "Ah, o senhor tem sorte. O pessoal do mototáxi está na esquina. Se quiser, eles levam o senhor até um lugar onde pega Uber de boa." Ricardo se aproximou da janela. 3 homens conversavam ao lado de suas motos, fumando e rindo. A ideia de andar de mototáxi não era exatamente reconfortante, mas era uma solução. "Acho que vou aceitar a sugestão", ele disse, verificando o celular. Agora tinha sinal completo. Vários e-mails e mensagens não lidas, todos relacionados a trabalho. Nenhum de alguém perguntando se ele estava bem. Mariana embrulhou alguns pães de queijo em papel alumínio. "Leva isso para o caminho. Foi muito bom ter você aqui, Ricardo. Espero que consiga resolver tudo." "Eu é que agradeço. Vocês foram..." Ele procurou as palavras certas. "Vocês foram mais acolhedores do que eu merecia." "Todo mundo merece bondade", Mariana disse simplesmente. "A gente só esquece disso às vezes."
Danilo acompanhou Ricardo até a porta. A noite estava mais fresca agora e a favela tinha um ritmo diferente. Mais calma, mais íntima, famílias reunidas em casa, o dia de trabalho duro finalmente terminado. Enquanto caminhavam pela viela estreita em direção à esquina, Danilo estava silencioso, o que era incomum para ele. "Posso te falar uma coisa?" O menino finalmente disse. "Claro, eu acho que o senhor é uma pessoa boa. Dá para ver nos olhos, mas eu também acho que o senhor está meio perdido." Ricardo parou de andar e olhou para o menino. "Como assim?" Danilo chutou uma pedrinha no chão, pensativo. "Tipo assim, o senhor tem tudo, né? Mas parece que não tem nada. Sabe quando você está jogando videogame e passa todas as fases, pega todos os tesouros, e aí acaba o jogo e você fica tipo, e agora? Acho que o senhor está nessa." A comparação era simples, infantil até, mas acertou em cheio. Ricardo tinha passado todas as fases, pegado todos os tesouros. E agora? Qual era o próximo objetivo? Ganhar mais dinheiro? Expandir mais a empresa? E depois? E depois disso? "Você é muito esperto, Danilo. Minha mãe fala que eu penso demais." Ele sorriu. "Mas eu gosto de observar as pessoas. O senhor apareceu aqui todo perdido, assustado, achando que ia ser assaltado ou sei lá o quê. Mas ninguém fez nada com o senhor. A galera até ajudou a empurrar o carro. Eu sei, e eu estava errado em ter medo. Não estava errado, não. O senhor só não conhecia. A gente tem medo do que não conhece. Mas se conhecer, vê que é tudo gente normal, sabe? Com problemas, com sonhos, com famílias." Eles chegaram à esquina onde os mototaxistas estavam. Danilo acenou para um deles, um homem de uns 40 anos com colete refletivo. "Ô Marquinhos, esse é o Ricardo. Ele precisa ir lá para a região de Moema. Pode levar ele num lugar onde pega carro de app?" Marquinhos avaliou Ricardo de cima a baixo, notando o terno caro mesmo na penumbra. "Posso sim. R$ 20 até a Avenida Santo Amaro. Lá tem Uber de monte." Ricardo tirou a carteira e pegou uma nota de 50. "Fica com o troco." Marquinhos pegou a nota surpreso. "Ô meu patrão, eu tenho troco sim." "Não precisa. É o mínimo que posso fazer depois de toda a ajuda que recebi aqui." Marquinhos sorriu e guardou a nota. "Beleza então, vamos nessa." Ricardo se virou para Danilo. O menino estava com as mãos nos bolsos, aquele sorriso familiar no rosto. "Obrigado, Danilo, por tudo. Pela ajuda, pela conversa, pela honestidade. Disponha, tio." Danilo estendeu a mão novamente e Ricardo a apertou. "Você vai ser um médico excelente. Tenho certeza disso." Os olhos de Danilo brilharam. "Sério? Sério. Você tem algo que não se aprende em faculdade nenhuma. Você se importa com as pessoas." Danilo deu de ombros, tentando parecer casual. Mas Ricardo via que o menino estava emocionado. "É o que a gente aprende aqui. Um ajuda o outro. Se não for assim, ninguém sobrevive." Ricardo estava prestes a subir na garupa da moto quando Danilo o chamou novamente. "Ô Ricardo?" "Sim." O menino hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não falar. Então respirou fundo e disse: "Minha avó, antes de morrer, ela sempre falava uma coisa. Ela dizia: de que adianta a gente ter o mundo inteiro se perde a alma no caminho? Eu era pequeno e não entendia, mas acho que agora entendo, e acho que o senhor precisa ouvir isso também." As palavras ficaram suspensas no ar noturno. Ricardo sentiu seu coração apertar, uma emoção que ele não sabia nomear subindo pela garganta. Um menino de 12 anos que ele conhecera há poucas horas acabara de dizer exatamente o que ele precisava ouvir. "Obrigado", foi tudo que conseguiu dizer, a voz embargada. Danilo acenou e Ricardo subiu na moto. Enquanto Marquinhos acelerava pela rua, Ricardo olhou para trás e viu o menino ainda parado na esquina, acenando. A imagem foi ficando menor até desaparecer completamente quando viraram uma curva. O vento batia em seu rosto enquanto a moto navegava pelas ruas da favela, descendo em direção à avenida principal. Ricardo fechou os olhos e deixou que tudo o que havia acontecido naquela noite invadisse sua mente.
Ele tinha ido até ali, achando que estava entrando em território hostil, em um mundo perigoso e ameaçador. Mas o que encontrou foi humanidade, generosidade e uma sabedoria que ele não esperava. Pessoas que tinham muito menos do que ele em termos materiais, mas que pareciam ter muito mais em termos de propósito, conexão e felicidade genuína. Mariana, trabalhando 12 horas por dia para sustentar os filhos, mas ainda fazendo comida extra caso aparecesse alguém com fome. Felipe, equilibrando trabalho e faculdade sem reclamar, porque sabia que estava construindo algo maior. E Danilo, aquele menino extraordinário que via o mundo com clareza desconcertante e não tinha medo de falar verdades que muitos adultos evitavam. A moto parou no ponto de ônibus na Avenida Santo Amaro. Ricardo desceu, agradeceu a Marquinhos novamente e abriu o aplicativo de transporte. Em menos de 3 minutos, um carro aceitou a corrida. Enquanto esperava, ele olhou para trás, na direção de onde tinha vindo. A favela era apenas uma mancha de luzes irregulares no horizonte, fácil de ignorar, de esquecer. Quantas vezes ele havia passado por lugares assim e simplesmente olhado para outro lado? Quantas histórias, quantas vidas, quantos Danilos ele havia ignorado? O carro chegou, um Civic preto. Ricardo entrou, deu seu endereço e recostou no banco. O motorista tentou puxar conversa, mas Ricardo educadamente disse que preferia silêncio. Precisava pensar. 20 minutos depois, ele estava de volta à sua realidade. O carro parou em frente ao prédio luxuoso onde morava, com portaria 24 horas, câmeras de segurança por todo lado e um porteiro uniformizado que o cumprimentou com reverência. Boa noite, Dr. Ricardo. Boa noite, seu Josué. Ele entrou no elevador espelhado e apertou o botão do 23º andar. Sua imagem refletida o olhava de volta. Terno amassado, gravata torta, cabelo bagunçado pelo vento da moto. Parecia outra pessoa, ou talvez estivesse começando a ver quem realmente era pela primeira vez em muito tempo. A porta da cobertura se abriu com o reconhecimento biométrico. Ele entrou no apartamento amplo, minimalista, todo decorado por um designer famoso. Tudo perfeitamente no lugar, tudo impecavelmente limpo, tudo absolutamente vazio. Ricardo caminhou até a varanda. A vista era espetacular. São Paulo inteira se espalhava diante dele, um mar de luzes até onde a vista alcançava. Ele podia ver tudo, mas não conseguia ver nada realmente. Pensou em Danilo, olhando as estrelas da janela de sua casa simples. Pensou em Mariana, sorrindo apesar do cansaço. Pensou em Felipe, estudando até tarde porque tinha um sonho. E então pensou em si mesmo. No que tinha, no que não tinha, no que construiu, no que perdeu pelo caminho. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Ricardo Almeida se perguntou se estava vivendo a vida certa, e a resposta que veio foi assustadora em sua clareza. Não estava. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na varanda até quase 3 da manhã, observando a cidade que ele conhecia tão bem e, ao mesmo tempo, não conhecia absolutamente nada. Cada luz ali embaixo era uma vida, uma história, um Danilo que ele nunca tinha parado para conhecer. Quando finalmente se deitou, seu sono foi agitado, cheio de sonhos confusos, onde ele estava perdido em labirintos de ruas estreitas, procurando por algo que não conseguia nomear. Acordou às 6 da manhã, como sempre, mas não tinha energia para sua rotina usual. A academia particular às 6h30, o café da manhã calculado pela nutricionista, a revisão de e-mails antes das 8. Tudo aquilo parecia mecânico, sem sentido. Ele pegou o celular e viu 17 e-mails não lidos. Reuniões, propostas, problemas que precisavam de sua atenção imediata. Antes, ele teria pulado da cama, ansioso para resolver tudo. Agora, apenas olhava para a tela com uma desconexão estranha. Ligou para seu assistente. Ricardo, graças a Deus. Tentei te ligar ontem à noite. Temos aquela apresentação para os investidores hoje às 10 e...
Cancela. O quê? Mas são os investidores da Europa. Eles vieram especialmente para... Eu disse para cancelar, Tiago. Reagenda para a semana que vem. Inventa uma desculpa, uma emergência, qualquer coisa. Silêncio do outro lado. Ricardo, você está bem? Estou. Só preciso de um dia só. Tá bom. Eu resolvo aqui. Ricardo desligou antes que Tiago pudesse fazer mais perguntas. Tomou um banho demorado, vestiu-se com roupas casuais, jeans e uma camiseta simples que havia comprado anos atrás e nunca usara, e saiu. Pegou seu carro reserva na garagem, um Jeep que usava raramente, e digitou no GPS o endereço aproximado de onde seu Mercedes havia ficado na noite anterior. Desta vez, conferiu cuidadosamente cada instrução, cada virada. 40 minutos depois, estava de volta àquelas ruas estreitas, mas agora, com a luz do dia, tudo parecia diferente. Menos ameaçador, mais vivo. Crianças uniformizadas caminhavam para a escola. Mulheres varriam as calçadas. Homens abriam pequenos comércios. Era uma comunidade funcionando, respirando, existindo. Encontrou seu Mercedes exatamente onde havia deixado. Para sua surpresa, estava intacto. Ninguém havia roubado, vandalizado ou sequer encostado nele. Estava tentando ligar o motor, sem sucesso, quando ouviu uma voz familiar. Ô Ricardo, voltou. Danilo vinha correndo pela rua, mochila nas costas, uniforme escolar um pouco grande demais para seu corpo magro. Bom dia, Danilo. Pensei que o senhor não voltava mais. O menino parecia genuinamente feliz em vê-lo. O carro ainda está quebrado? Parece que sim. Vou ter que chamar um guincho. Ah, deixa eu chamar o Zeca. Ele já deve ter aberto a oficina. Danilo tirou um celular simples do bolso e discou. Alô, Zeca. É o Danilo. Lembra daquele carro que eu te falei ontem? Ele ainda está aqui. Você pode dar uma olhada? Joia, valeu. Ele desligou e sorriu. Ele vem em 10 minutos. Mas eu preciso ir para a escola, senão a diretora me mata. Tá começando as aulas agora. Vai. Obrigado pela ajuda. Danilo começou a se afastar, mas parou. Ricardo? Sim, eu fiquei pensando na nossa conversa de ontem a noite toda. O senhor também pensou? Ricardo sorriu, uma tristeza boa misturada com esperança. Não parei de pensar um segundo sequer. Danilo assentiu, como se entendesse perfeitamente o peso daquilo. Às vezes pensar é bom, é o começo de mudar. E com essa sabedoria improvável, o menino saiu correndo em direção à escola. 10 minutos depois, como prometido, um homem de uns 50 anos apareceu, carregando uma caixa de ferramentas. Era baixo, forte, com mãos calejadas e um sorriso amigável. Você é o dono do carrão? Sou o Zeca. Ricardo. Prazer. Zeca abriu o capô e começou a examinar o motor com a perícia de quem fazia aquilo há décadas. Ele murmurou, mexendo em algumas peças. Quando foi a última vez que você fez revisão nessa belezinha? Ricardo tentou se lembrar. Acho que uns 6 meses atrás. 6 meses? Zeca olhou para ele com reprovação. Rapaz, carro não é só andar, não. Tem que cuidar. Olha aqui. A bateria está no fim da vida, o alternador está com problema e tem uma mangueira do radiador quase estourando. Você consegue consertar? Consigo, mas vou precisar buscar umas peças. E vai demorar uns 2, 3 dias. Ricardo estava prestes a dizer que chamaria o guincho e levaria para a concessionária, mas se pegou dizendo, tudo bem, faz o serviço. Zeca ergueu as sobrancelhas surpreso. Sério? Porque vai sair uns 3.000 reais, viu? E minha oficina não é nada chique, não. Confio em você. E era verdade. Havia algo na maneira direta e honesta de Zeca que inspirava confiança. Então tá bom, vou rebocar ele para a oficina agora. Você mora longe daqui? Moema. Rapaz, e como você veio parar aqui? Zeca riu. Deve ter sido o GPS, né? Essas tecnologias às vezes aprontam. Foi, mas acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Zeca olhou para ele com curiosidade, mas não perguntou mais nada. Chamou 2 ajudantes e em meia hora o Mercedes estava sendo rebocado para a oficina algumas ruas abaixo. Ricardo ficou ali, parado no meio da rua,
sem carro, sem destino imediato. E pela primeira vez em muito tempo se sentiu livre. Começou a caminhar, sem direção específica, apenas explorando. Passou por uma padaria onde o cheiro de pão quente saía pela porta aberta. Entrou e comprou um pão na chapa e um café. O dono, um senhor de cabelos brancos, conversou com ele como se fossem velhos conhecidos, perguntando de onde ele era, se estava visitando alguém. Ricardo respondeu honestamente, contou sobre o carro quebrado, sobre conhecer Danilo. O dono da padaria sorriu. Ai, o Danilo. Aquele menino é especial. Vai longe na vida, pode acreditar. Eu acredito, continuou caminhando. Passou por uma igreja pequena, onde mulheres preparavam sopas em panelas enormes. Uma delas o convidou para ajudar. E ele, surpreendentemente, aceitou. Passou uma hora descascando batatas e cenouras, ouvindo as histórias daquelas mulheres sobre suas vidas, suas famílias, suas esperanças. Uma delas, Dona Conceição, uma senhora de quase 70 anos, perguntou o que ele fazia da vida. Tenho uma empresa de tecnologia, ele respondeu, já esperando o usual afastamento respeitoso que essa informação normalmente causava. Mas Dona Conceição apenas assentiu. E você gosta? Era a segunda vez em menos de 24 horas que alguém fazia essa pergunta. E era a segunda vez que ele não tinha uma resposta fácil. Estou descobrindo que talvez não tanto quanto deveria. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Dona Conceição descascou uma batata com movimentos precisos. A gente pode fazer as coisas certas pelos motivos errados. E no final, os motivos importam mais do que as coisas. Ricardo parou de descascar, absorvendo aquelas palavras. Como assim? Você pode construir um império, ganhar todo o dinheiro do mundo, ser admirado por todos. Mas se você está fazendo isso só para provar algo, só para preencher um vazio, só porque não sabe fazer outra coisa, então você está construindo na areia. A primeira onda forte leva tudo embora. E o que seria construir na rocha? Dona Conceição sorriu, seus olhos cansados, mas cheios de vida. É fazer as coisas por amor. Amor ao que você faz, amor às pessoas que você ajuda, amor à vida que você tem. Quando você faz as coisas por amor, nada pode derrubar, porque o amor é a fundação mais forte que existe. Ricardo sentiu algo se mover dentro dele novamente, aquela rachadura que começara na noite anterior se alargando. E se a pessoa descobrir que construiu tudo na areia? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Nunca é tarde para recomeçar. Dona Conceição colocou a mão calejada sobre a dele. Nunca é tarde para encontrar a rocha. Eles continuaram trabalhando em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de compreensão. Quando terminou, já era meio-dia. Ricardo agradeceu às mulheres e saiu, caminhando sem rumo novamente. Passou por um campo de futebol onde crianças jogavam bola, seus gritos de alegria ecoando. Sentou-se em um banco e apenas observou, tentando lembrar a última vez que sentiu aquela alegria pura, aquela conexão total com o momento presente. Seu celular vibrou. Era Tiago novamente. Ricardo, o cliente da apresentação, está muito insatisfeito. Ele está ameaçando cancelar o contrato. Precisamos de você aqui. É urgente. Antes, essa mensagem teria feito Ricardo correr de volta. Teria causado pânico, ansiedade, a necessidade imediata de controlar a situação. Mas agora, lendo aquelas palavras, ele sentiu nada. Ou melhor, sentiu clareza. Ele digitou de volta. Tiago, se um cliente cancela porque eu preciso de um dia, então não era o cliente certo para nós. Lida com isso. Eu confio em você. Desligou o celular completamente. Ficou ali, observando as crianças jogarem, o sol quente de março no rosto, e pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, Ricardo Almeida estava presente. Não pensando no próximo compromisso, não planejando a próxima conquista, não tentando controlar o próximo resultado, apenas existindo. E naquele momento de existência pura, uma certeza cresceu dentro dele. Sua vida precisava mudar. Não de forma superficial, não apenas tirando umas férias ou comprando mais coisas, mas
fundamentalmente. Desde a base, ele havia construído um império na areia. Estava na hora de encontrar a rocha. Quando o sol começou a baixar, ele se levantou do banco e caminhou de volta pela favela, agora já reconhecendo alguns rostos, recebendo acenos de pessoas que o haviam visto durante o dia. Não era mais um estranho. Estava, de alguma forma estranha e maravilhosa, começando a fazer parte daquilo. Passou pela casa de Danilo. Mariana estava na janela, pendurando roupas no varal. "Ricardo!" Ela o chamou, surpresa. "Você ainda está por aqui? O carro vai demorar alguns dias para consertar." Ele sorriu. "Espero que não se importem se eu aparecer por aqui de vez em quando. A porta está sempre aberta." Mariana sorriu de volta. E havia compreensão naquele sorriso, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo com ele. Ricardo acenou e continuou caminhando. Seu Jeep estava onde ele havia deixado, intacto. Entrou, mas antes de ligar o motor, ficou parado por um momento, olhando aquelas ruas que 24 horas atrás lhe causavam medo. Agora, elas representavam algo diferente. Representavam uma possibilidade. A possibilidade de ser alguém diferente, de viver uma vida diferente, de construir algo que realmente importava. Ele ligou o carro e começou a dirigir de volta para Moema, mas sabia com cada fibra do seu ser que não estava voltando para casa. Estava apenas indo buscar algumas coisas. Porque o verdadeiro caminho para casa, o caminho para si mesmo, começava ali, naquela favela, com um menino sábio de 12 anos e uma comunidade que lhe ensinou mais em um dia do que ele havia aprendido em 42 anos de vida. Se você está acompanhando essa transformação e ela está tocando seu coração, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão as pessoas que acreditam que nunca é tarde para recomeçar. Os dias seguintes foram os mais estranhos e, paradoxalmente, os mais claros da vida de Ricardo. Ele continuou indo ao escritório, mas algo fundamental havia mudado. Não era mais o primeiro a chegar e o último a sair. Não checava e-mails obsessivamente a cada 5 minutos. E, principalmente, começou a questionar cada decisão, cada reunião, cada objetivo. Por que estamos fazendo isso? Tornou-se sua pergunta mais frequente. E não apenas o como ou o quando, mas o porquê profundo, o propósito real por trás de cada ação. Seus sócios e funcionários estavam, no mínimo, confusos. "Ricardo, você está diferente", disse Maurício, seu sócio há 15 anos, durante uma reunião na terça-feira. "Aconteceu alguma coisa?" Ricardo olhou pela janela do escritório no 20º andar, vendo a cidade lá embaixo, e pensou em como responder. "Sim, aconteceu. Eu me perdi e me encontrei." Maurício franziu a testa. "Isso é algum tipo de metáfora?" "Não, é literal." Ricardo se virou para ele. "Me responde uma coisa. Por que fazemos o que fazemos? E não me diga para ganhar dinheiro ou para crescer a empresa. Eu quero saber o propósito real, o impacto real." Maurício ficou em silêncio, claramente sem saber como responder. "Nós desenvolvemos software de qualidade, ajudamos empresas a serem mais eficientes." "E daí?" Ricardo insistiu. "Isso muda alguma vida? Isso faz diferença real para alguém?" "Ricardo, nós temos um negócio de sucesso. Não entendo aonde você quer chegar." Eu também não entendia, mas agora estou começando a entender. Naquela noite, Ricardo voltou à favela. Havia se tornado um ritual. Depois do trabalho, em vez de ir para a academia ou para casa, ele dirigia até lá. Às vezes, ficava apenas 1 hora. Às vezes, ficava até tarde. Zeca havia consertado o Mercedes, mas Ricardo ainda não o havia buscado. Não estava com pressa. Quando chegou, encontrou Danilo sentado nos degraus da entrada de sua casa, fazendo lição de matemática sob a luz fraca da lâmpada da rua. "Ô, Ricardo!" O menino o cumprimentou com entusiasmo. "Você tá virando morador daqui, hein?" Ricardo riu e sentou-se ao lado dele. "Talvez. É mais interessante aqui do que lá em Moema. O que você tá fazendo de lição?" "Fração." Danilo fez uma careta. "É muito chato."
e eu não entendo para que serve isso na vida real. Posso te ajudar? Por 1 hora, Ricardo explicou frações para Danilo, usando exemplos práticos. Dividir uma pizza, calcular descontos em lojas, medir ingredientes para receitas. E enquanto ensinava, percebeu algo. Aquilo fazia mais sentido, trazia mais satisfação do que qualquer reunião milionária que tivera na última semana. Mariana apareceu na porta. Danilo, entra para jantar. Ela viu Ricardo e sorriu. Você quer jantar também? Fiz feijão tropeiro e linguiça. Eu adoraria. Mais uma vez, Ricardo se viu sentado à mesa daquela família. Desta vez, Felipe também estava presente e a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre futebol, sobre política, sobre as dificuldades do dia a dia. Ninguém fingia que a vida era fácil. Ninguém maquiava a realidade. Mas também havia risadas, havia esperança, havia conexão genuína. Você sabe que está sendo assunto aqui na comunidade, né? Felipe comentou sorrindo. O pessoal está chamando você de o empresário que se perdeu e ficou. Ricardo riu. E o que eles acham disso? A maioria acha legal. Diferente. Felipe deu de ombros. Mas tem gente que acha que você está querendo fazer algum projeto social ou algo assim, que vai aparecer com câmera e essas coisas. Não é nada disso. Ricardo procurou as palavras. Eu só estou tentando entender algumas coisas sobre mim mesmo. E está conseguindo? Mariana perguntou, servindo mais feijão no prato dele. Acho que sim. Estou percebendo que construí uma vida inteira baseada em coisas erradas. Sucesso, dinheiro, status. Tudo isso é vazio se não tem propósito, se não conecta você com algo maior. E o que seria algo maior? Danilo perguntou, sempre curioso. Ricardo pensou por um momento. Acho que é fazer diferença na vida de alguém. Real. Não só números em planilhas ou contratos fechados, mas mudar uma vida de verdade. Tipo ser médico, Danilo disse com um sorriso. Tipo ser médico, Ricardo concordou. Ou professor ou qualquer coisa que coloque as pessoas em primeiro lugar. Depois do jantar, Ricardo ajudou Mariana a lavar a louça. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que ela falou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem família? Pais? Irmãos? Alguém? Ricardo secou um prato devagar. Meus pais morreram há alguns anos. Eu tinha uma irmã, mas a gente se distanciou. Ela casou, mudou para o interior, teve filhos. Eu estava sempre ocupado demais para visitar. As ligações foram ficando mais raras, até que praticamente pararam. Você sente falta dela? Sinto. A admissão doeu. Mas foi mais fácil fingir que não sentia, que estava tudo bem, que eu tinha minha vida e ela tinha a dela. Nunca é tarde para reconectar, Mariana disse suavemente. A família é a coisa mais importante que temos. Depois que meu marido morreu, eu entendi isso. Se eu não tivesse os meninos, não sei como teria sobrevivido. O que aconteceu com ele? Acidente de trabalho. Ele era pedreiro. Caiu de um andaime. Sua voz era calma, mas Ricardo podia sentir a dor ainda presente. Faz 7 anos. Os meninos eram pequenos. Danilo tinha só 5 anos. Não se lembra muito do pai. Eu sinto muito. A vida continua. A gente aprende a seguir em frente, a achar motivos para levantar todo dia. Meus filhos são meus motivos. Ela olhou para Ricardo. Qual é o seu motivo, Ricardo? A pergunta o deixou mudo. Qual era seu motivo? Qual era a razão pela qual ele levantava todo dia? Dinheiro já tinha de sobra. Reconhecimento já tinha alcançado. E mesmo assim, sentia-se vazio. Acho que ainda estou procurando. Ele finalmente respondeu. Então, acho que você está no lugar certo. Mariana sorriu. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar. Quando Ricardo saiu da casa naquela noite, em vez de ir direto para o carro, ficou parado na rua, observando o movimento ao seu redor. Um grupo de jovens jogava dominó em uma mesa improvisada na calçada. Crianças ainda brincavam, aproveitando as últimas horas antes de dormir. Um senhor tocava violão em sua varanda, a música suave flutuando no ar noturno. Havia vida ali.
Não a vida estéril e controlada de seu condomínio fechado, onde ninguém se conhecia além de acenos educados no elevador, mas vida real, bagunçada, imperfeita, mas profundamente humana. Seu celular tocou. Era Laura, sua ex-namorada de 3 anos atrás. Ricardo, oi, eu sei que faz tempo que a gente não fala, mas eu soube que você cancelou aquela reunião com os investidores europeus e que está agindo estranho. Está tudo bem? Palavra viajava rápido no mundo corporativo. Está tudo bem, Laura. Na verdade, está melhor do que tem estado em muito tempo. Você tem certeza? Porque as pessoas estão preocupadas. Você não é de cancelar reuniões ou desligar o celular. Exatamente. Eu não era. E esse é o problema. Não estou entendendo. Laura, você se lembra por que terminamos? Silêncio do outro lado. Então, com a voz baixa, você disse que não tinha tempo para relacionamentos sérios, que sua empresa era sua prioridade. E eu estava errado, completamente errado. Ricardo, o que está acontecendo com você? Eu estou acordando. Depois de anos dormindo, eu finalmente estou acordando. Eles conversaram por mais alguns minutos. Laura ainda estava confusa, mas havia algo em sua voz. Talvez esperança, talvez curiosidade, que mostrava que ela entendia, pelo menos um pouco, o que ele estava tentando dizer. Quando desligou, Ricardo se viu fazendo algo que não fazia há anos. Ligou para sua irmã. Alô? A voz dela era cautelosa, surpresa. Oi, Júlia. Sou eu, Ricardo. Ricardo, nossa, faz mais de um ano que você não liga. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Eu sei que faz tempo, e eu sei que fui um péssimo irmão, sempre ocupado demais, sempre com desculpas. Ricardo, por que você está ligando? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu me dei conta de que deixei as coisas mais importantes escaparem, enquanto perseguia coisas que não importam. Ele respirou fundo. Como estão os meninos? Pedro e Ana devem estar enormes. Ele podia ouvir a surpresa na voz dela. Estão grandes, sim. Pedro está com 10 anos agora, Ana com 8. Júlia, eu queria visitar vocês, se você permitir. Eu sei que não mereço, mas gostaria de conhecer meus sobrinhos de verdade, de ser parte da família novamente. Houve um silêncio longo. Então, para sua surpresa, ele ouviu Júlia soluçar. Ricardo, eu esperava por esse telefonema há tanto tempo. Claro que você pode vir, quando quiser. A porta está sempre aberta. Eles conversaram por 40 minutos. Ricardo ouviu sobre a vida de Júlia, sobre os problemas na escola de Pedro, sobre como Ana estava aprendendo balé, sobre a pequena pousada que ela e o marido administravam no interior. E pela primeira vez, ele realmente ouviu, realmente se importou, realmente se conectou. Quando desligou, havia lágrimas em seus olhos. Quantos anos ele havia desperdiçado? Quantas ligações importantes ele havia ignorado por causa de reuniões sem importância? Quantas conexões reais ele havia sacrificado no altar do sucesso? Olhou para cima, para as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. E pensou em Danilo, em Mariana, em Felipe, em Dona Conceição, em todas aquelas pessoas que em poucos dias haviam lhe ensinado mais sobre vida do que 42 anos de existência. Eles não tinham muito em termos materiais, mas tinham tudo o que realmente importava: propósito, conexão, amor. E pela primeira vez, Ricardo entendeu que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro. Se media em momentos, em relacionamentos, em diferenças feitas na vida de outras pessoas. Ele havia sido pobre a vida toda, mesmo sendo rico. Mas agora estava começando a entender o que significava ser verdadeiramente rico. E essa compreensão mudaria tudo. 3 meses haviam se passado desde aquela noite em que Ricardo se perdeu na favela. 3 meses que mudaram completamente o rumo de sua vida. Ele estava sentado em uma sala de reunião, mas não era a sala luxuosa de sua empresa em um arranha-céu. Era uma sala simples, com paredes pintadas de branco, alguns cartazes motivacionais e uma mesa de madeira desgastada pelo tempo.
Ao seu redor, sentavam-se 10 jovens da comunidade, incluindo Felipe, todos olhando para ele com expectativa. Então, disse Ricardo, abrindo seu notebook, o programa de capacitação em tecnologia começa na próxima semana. Vocês terão aulas de programação, design, marketing digital, tudo o que precisam para começar suas próprias carreiras na área tech. Felipe ergueu a mão. E é realmente de graça? Sem pegadinha? Ricardo sorriu. Sem pegadinha. É totalmente gratuito. E mais, quem se destacar terá a oportunidade de estágio remunerado na minha empresa. Os jovens trocaram olhares incrédulos, animados. Um deles, um rapaz de uns 19 anos chamado Rodrigo, falou: Cara, por que você está fazendo isso? Tipo, ninguém nunca fez nada assim aqui. Era uma boa pergunta. Uma que Ricardo havia se feito muitas vezes nos últimos meses. Porque eu descobri que sucesso sem propósito é vazio. E meu novo propósito é usar o que construí para fazer diferença real na vida das pessoas. Vocês são o começo disso. Não foi uma decisão fácil. Quando Ricardo anunciou aos seus sócios que queria investir parte significativa dos lucros da empresa em programas sociais, a reação foi de choque e resistência. Você enlouqueceu? Maurício havia gritado. Nós construímos essa empresa para crescer, para lucrar, não para fazer caridade. E de que adianta crescer se não fazemos diferença? Ricardo retrucou. Maurício, nós temos dinheiro suficiente para viver confortavelmente por 3 vidas. Quando é que é suficiente? Quando paramos de acumular e começamos a contribuir? A discussão foi acalorada. Quase romperam a sociedade. Mas no final, Ricardo fez uma proposta. Ele usaria sua própria parte dos lucros para financiar os projetos sociais. Maurício poderia continuar focado no crescimento tradicional da empresa, mas Ricardo mudaria sua forma de atuar. Foi um meio-termo desconfortável, mas funcionou. O primeiro projeto foi o programa de capacitação em tecnologia. Ricardo alugou um espaço na própria comunidade, equipou com computadores, contratou instrutores e abriu inscrições. A resposta foi avassaladora. Mais de 100 jovens se inscreveram para as primeiras 10 vagas. O segundo projeto foi algo mais pessoal. Depois da reunião com os jovens, Ricardo caminhou pelas ruas agora familiares da favela. Cumprimentou seu João da padaria, acenou para Dona Maria, que sempre estava na janela, parou para assistir alguns minutos do jogo de futebol no campinho. Aquele lugar havia se tornado, de certa forma, sua segunda casa. Chegou à casa de Danilo. O menino estava, como sempre, na rua, desta vez ajudando um vizinho idoso a carregar compras. Ô, Ricardo! Danilo deixou as sacolas e correu até ele. E aí, tio? E aí, doutor? Ricardo respondeu, usando o apelido que havia adotado para o menino. Ainda não sou doutor, não, mas vai ser, e eu vou ajudar com isso. Ricardo pegou um envelope do bolso e entregou para Danilo. O menino abriu, confuso, e tirou de dentro um papel oficial. O que é isso? É uma bolsa de estudos integral. Escola particular, material didático, uniforme, tudo pago até você terminar o ensino médio. E depois, se você mantiver as notas boas, eu financio sua faculdade de medicina. Danilo ficou olhando para o papel, depois para Ricardo, depois para o papel novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Completamente sério. Você me mostrou o que realmente importa na vida. É o mínimo que posso fazer. Danilo largou o papel e abraçou Ricardo com força. O menino de 12 anos, que havia sido sábio além da sua idade, agora chorava como a criança que ainda era, com sonhos grandes e um coração maior ainda. Mariana saiu correndo de casa ao ouvir o choro. O que aconteceu? Danilo, você está bem? Danilo, sem conseguir falar, apenas mostrou o papel para a mãe. Mariana leu e suas pernas pareceram fraquejar. Ricardo segurou seu braço, ajudando-a a se apoiar. Ricardo, eu não posso aceitar. É muito. Você pode e vai aceitar. Danilo merece todas as oportunidades que eu e milhões de outros tivemos. Ele não pode ser limitado por circunstâncias que não controlou.
Mas por quê? Mariana perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você está fazendo tudo isso? Ricardo olhou para Danilo, ainda abraçado a ele, depois para Mariana, depois para aquela rua onde sua vida havia mudado. Porque vocês me salvaram. Não sabem disso, mas me salvaram de uma vida vazia, de uma existência sem sentido. Vocês me mostraram que o que realmente importa não está em contas bancárias ou títulos profissionais. Está em conexões, em propósito, em fazer diferença. Eu estava perdido e vocês me encontraram. Mariana abraçou Ricardo e ali, no meio da rua, os três ficaram abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto vizinhos curiosos observavam e sorriam. Naquela noite, Ricardo foi jantar na casa de sua irmã pela primeira vez em 4 anos. Júlia morava em uma cidade pequena a 3 horas de São Paulo, em uma casa simples, mas cheia de vida. Quando chegou, foi recebido por 2 pequenos furacões, Pedro e Ana, seus sobrinhos que ele mal conhecia. Você é o tio Ricardo? Ana perguntou, olhando-o com curiosidade. Sou sim. E você é muito mais bonita do que nas fotos. Mamãe disse que você é rico e tem uma empresa grande, Pedro comentou sem filtro. É verdade? Pedro? Júlia repreendeu, envergonhada. Tudo bem. Ricardo se abaixou para ficar na altura dos meninos. É verdade, eu tenho uma empresa, mas sabe o que eu descobri? Isso não é o mais importante. O mais importante é estar com as pessoas que amamos. Júlia o olhou com lágrimas nos olhos. O jantar foi barulhento, caótico e absolutamente perfeito. As crianças falavam sem parar, contando histórias da escola, brigando por causa de bobagens, rindo de piadas sem graça. Era uma família de verdade, imperfeita e maravilhosa. Depois que as crianças foram dormir, Ricardo e Júlia sentaram-se na varanda, cada um com uma xícara de café. Você mudou, Júlia disse. Não sei o que aconteceu, mas você está diferente, mais presente. Eu me perdi, literalmente, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele contou tudo. O GPS que o levou para a favela, o carro que quebrou, Danilo e sua família, as conversas que mudaram sua perspectiva, as decisões que tomou desde então. Júlia ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela segurou sua mão. Eu nunca te culpei, sabe? Por ter se afastado. Eu entendia que você estava construindo algo grande, que tinha seus objetivos. Mas eu sentia sua falta. O menino que você era, meu irmão que ria fácil e sonhava junto comigo, eu sentia falta dele. Eu também sentia falta dele, Ricardo admitiu. Mas acho que ele voltou, ou pelo menos está voltando. E eu estou feliz por isso. Feliz que você está aqui. As crianças vão amar ter você na vida delas. Eu prometo que não vou sumir de novo. Esse é um compromisso de verdade. E era. Ricardo estava aprendendo que compromissos reais não eram contratos de negócios ou metas corporativas. Eram promessas para pessoas que você ama. E ele havia passado tempo demais quebrando essas promessas. No caminho de volta para São Paulo, Ricardo parou em um mirante que dava vista para a cidade. As luzes se estendiam até o horizonte, cada uma representando uma vida, uma história. Ele pensou em como, 3 meses atrás, olhava para essas luzes e se sentia desconectado, perdido. Agora, olhava e via possibilidades. Via Danilo estudando medicina e voltando para ajudar sua comunidade. Via Felipe se formando em engenharia e talvez um dia criando sua própria empresa. Via os 10 jovens do programa de capacitação começando carreiras que mudariam suas vidas e as vidas de suas famílias. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Danilo. Ricardo, ainda não acredito no que você fez. Chorei tanto que minha mãe ficou preocupada. Obrigado por acreditar em mim. Vou fazer você se orgulhar. Vou ser o melhor médico que você já viu. Um dia vou ajudar tantas pessoas quanto você está ajudando agora. Você é meu herói. Ricardo leu a mensagem 3 vezes, sentindo seu peito apertar de emoção.
Ele, que nunca havia sido herói de ninguém, que sempre colocou seus objetivos acima de tudo, agora era herói de um menino de 12 anos que tinha mais sabedoria que a maioria dos adultos. Digitou de volta: Danilo, você já é meu herói. Você me ensinou que sucesso real não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas. Continue sendo essa pessoa incrível que você é. O mundo precisa de mais pessoas como você. Enviou a mensagem e ficou ali, olhando para a cidade, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Sua vida não era mais sobre acumular, sobre conquistar, sobre provar algo para alguém. Era sobre conexão, sobre propósito, sobre deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Ele ainda tinha sua empresa, ainda tinha dinheiro, ainda tinha sucesso pelos padrões convencionais, mas agora tinha algo mais importante. Tinha um motivo, tinha pessoas que contavam com ele, tinha sonhos que não eram seus, mas que ele ajudaria a realizar. Ricardo Almeida havia se perdido em uma favela 3 meses atrás, mas o que ele encontrou foi muito mais valioso do que qualquer coisa que tivesse antes. Encontrou a si mesmo, encontrou seu propósito, encontrou o significado real de uma vida bem vivida. E tudo começou porque um menino de 12 anos, com um sorriso largo e uma sabedoria antiga, se ofereceu para ajudar um estranho perdido. Às vezes, pensou Ricardo, a gente precisa se perder completamente para finalmente encontrar o caminho certo. Ele ligou o carro e começou a dirigir de volta para casa. Mas agora, casa não era apenas um lugar, era um sentimento. Era Danilo e sua família. Era sua irmã e seus sobrinhos. Eram os jovens do programa de capacitação. Era toda aquela comunidade que o acolheu quando ele mais precisava. Era finalmente uma vida com sentido. E não havia negócio milionário, nenhum contrato, nenhuma conquista corporativa que se comparasse a isso. Ricardo sorriu para si mesmo enquanto dirigia pela noite. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez em sua vida, ele estava ansioso, não pelo destino, mas pelo caminho, porque agora sabia que o caminho, vivido com propósito e amor, era o próprio destino. Querido espectador, se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que nunca é tarde para mudar, para recomeçar, para encontrar seu verdadeiro propósito, deixe nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo. Gostaria muito de saber onde estão as pessoas que, assim como Ricardo, acreditam que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos e nas vidas que tocamos. Sua história também pode inspirar alguém. Compartilhe com a gente.